Saúde os irmãos na graça e na paz de Jesus, amém? Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, obrigado por tudo que já foi feito aqui, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua presença, Senhor Jesus. Tudo foi para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor, Jesus. Abençoa, Jesus, os dizimistas e ofertantes da Tua casa, Senhor. Prospera, supre as necessidades de cada um, Jesus. Abençoa também os que não puderam ofertar, Jesus. Entra com providência, Jesus, na vida de cada um, meu Pai do céu. Abençoa a Tua serva, Senhor, que vai trazer a Tua palavra, Jesus. Que o Teu Espírito Santo se manifeste nesse lugar, Jesus. Derrama Tua bênção, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus reine neste lugar. Derrama poder, unção, Jesus, da Tua palavra. E usa a Tua serva grandemente em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Isso aí, crente avivado, cheio do Espírito Santo, cheio da presença. Amém. Creio que Deus já falou tremendamente aos nossos corações nessa noite, através dos louvores. E eu tenho certeza que Ele vai continuar ainda falando aos nossos corações nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quero convidar, você está abrindo sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Amém? Quem encontrou, quem não encontrou, é misericórdia. Quem está mais próximo aí, obrigada. Evangelho de Mateus. Primeiro evangelho aí no Novo Testamento. Capítulo 28, a partir do versículo 16. Amém? Podemos ler? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos repetir essa parte B juntos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Amém. Glória a Deus. Pode se assentando aí, dando glória. Em nome de Jesus. Aleluias. Querido, esse texto é um texto muito conhecido, todos nós conhecemos. Ele vai narrar, descrever da grande comissão que Jesus formou aqui. Jesus aqui deixou uma ordem para a sua igreja, uma missão para a sua igreja. E hoje nós vamos falar um pouco de... Precisamos dar continuidade a essa grande comissão que o Senhor deixou para a igreja do Senhor aqui na terra. Amém? Mas para nós darmos continuidade a essa grande comissão que o Senhor deixou, essa responsabilidade para a igreja, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para que essa obra possa ser completa, para que essa missão ela possa ser completa na terra. Amém? Nós precisamos dar continuidade a essa grande comissão, essa grande missão que Jesus deixou aqui na terra para cada um de nós. E eu refletindo sobre esse texto,
Eu coloquei aqui um tema, mantenha-se e mova-se. Você precisa se movimentar, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos dar continuidade, nós precisamos ir adiante. Porque isso aqui é uma ordem de Jesus para toda a igreja, para nós que somos a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus! Aleluias! E eu quero deixar aqui uma frase, que essa frase ela me acompanha na minha caminhada. Deus, ele não tem uma missão para a sua igreja, mas uma igreja para a sua grande missão. Deus, ele não tem uma missão para a sua igreja, mas uma igreja para a sua grande missão. Porque a missão de Deus, ela é grande sobre a terra, sobre a igreja do Senhor. Aqui nós vemos, o chamado de Deus, ele é pessoal. Por que esse chamado ele é pessoal? Porque Deus chama pessoas. O chamado ele é irresistível. Por que ele é irresistível? São 3 tipos: pessoal, irresistível e intransferível. E por que ele é irresistível? Porque é Deus que chama para nós o servir. E por que ele é intransferível? Porque ele me chamou e eu não posso colocar outro no meu lugar, porque foi ele que me chamou. Aleluia! Você não vai pagar uma pessoa para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. A responsabilidade é sua. Então, por isso que ele é intransferível. O chamado, ele é pessoal, irresistível e intransferível. Que nessa noite nós possamos sair daqui com essa responsabilidade, que é a missão da igreja, que é fazer discípulos de todas as nações. Aleluias! Glória a Deus! O versículo 18, ele fala: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Queridos, essa autoridade, Jesus, ele já delegou sobre a igreja, sobre nós que somos a igreja. Quando você vai evangelizar alguém, você está indo na autoridade do nome de Jesus. Porque esse nome, ele tem todo o poder e tem toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. Aleluias! Nós precisamos ter essa responsabilidade e saber que nós estamos indo debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Aleluias! Jesus recebe autoridade irrestrita para governar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada lhe escapa às mãos, tudo está debaixo do seu domínio. O poder é de Jesus e a autoridade é de Jesus. Porém, ele dá para a igreja, para que a igreja prossiga, continue, vá adiante. Aleluia! Essa autoridade vem dele para nós. Recebe essa autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Você é filho, você tem identidade em Cristo. Nós somos filhos, igreja. Nós precisamos saber o papel da nossa paternidade em Cristo. Aleluia! Aonde nós chegarmos, nós estamos debaixo dessa autoridade. E as trevas, elas saem, porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. Aleluia! Você é luz. E aonde você chegar, que essa luz brilhe através da sua vida. Aleluia! Oh, arabaxere canta alabás. Aleluia! Lucas 10:19. Deleguei sobre vocês autoridade para vocês pisarem em cobras e escorpiões, e nenhum dano virá sobre vós. É a palavra de Deus. Aleluia! Nós precisamos ter noção, entendimento do poder dessa autoridade que está delegada sobre nós, que é a igreja, que somos nós, filhos. Versículo 19. Aleluias! Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está especificando aqui um povo? Não. Ele está falando de todas as nações.
tribos indígenas. Nós no Brasil, queridos, nós temos aqui os 8 segmentos dos povos menos evangelizados. Quem sabe disso aqui? Ninguém sabe? No Brasil nós temos 8 segmentos, os povos menos evangelizados. E quem são esses povos menos evangelizados no Brasil? Os ciganos, os indígenas, os quilombolas, os mais ricos, tem a classe dos mais pobres. Nós temos os ciganos, que fica aqui na cidade de Souza, que foi reconhecido agora recentemente, o ano passado. Eu fui a uma conferência da NBT, conferência de missões em Curitiba, e o maior centro de ciganos se concentra aqui em Souza, pertinho aqui da gente. Então, dentro do Brasil, você sabe que tem 9 milhões de pessoas no sul que nunca ouviram falar de Jesus? Isso é o papel da igreja. E às vezes a gente olha, eu quero fazer missões em outros lugares, eu quero falar de Jesus em outros países, sendo que do nosso lado tem pessoas precisando ouvir essa palavra, precisando ser impactada pelo poder dessa palavra, precisando ser transformado pelo poder dessa palavra. Aonde nós estamos, querido, ali é o campo missionário que Deus quer que você faça a diferença. Se você é a luz dessa terra, então você tem que ser luz aonde você está inserido. Aonde você está, ali é seu campo, ali é o alvo, são pessoas que Deus quer usar a sua vida, para que através da sua vida, essas vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Aleluias! Aleluias! De todas as nações. O escopo da obra missionária é mundial, isto é, deve alcançar todas as nações. Está lá em Mateus 24, 14, fala: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A visão de Deus para a obra missionária, o desejo de Deus, ele é um Deus missionário, é de alcançar todas as nações, todos os povos da terra sejam alcançados pelo poder dessa palavra. Aleluia. A igreja do Senhor, formada, constituída do povo que Ele resgatou e salvou. Você é a igreja, eu sou a igreja. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos, queridos. Não há mais tempo a perder, a volta de Jesus está muito próxima. Nós vivemos num mundo consumista, egoísta, onde as pessoas só pensam em bens materiais, aonde há uma idolatria com coisas, com objetos, até mesmo com ídolos, com pessoas. Nós temos que adorar a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que fez os céus e a terra, que me salvou e salvou você, para que hoje nós tivéssemos aqui acesso a essa graça liberada sobre nós, sobre a igreja. Oh, aleluia! Arabachurianda, alabás, ecanturira sévia. Oh, aleluias! Nós fomos chamados para fazer discípulos. A igreja precisa dar pão para quem tem fome. E a igreja precisa dar água para quem tem sede. Você tem o alimento para dar a comida para quem está com fome. Você tem a água para matar a sede de quem está com sede. Você tem a palavra. Você tem a palavra. Você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, porque você tem o Espírito Santo. Aleluia! Oh, xeremalabassuriandalabás. Aleluias! Somos selados pelo Espírito Santo. Essa presença, ela está dentro de nós. Aleluia! Oh, aleluias! Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o tamanho da responsabilidade que Jesus está deixando para a igreja, para nós. Você vai ensinar, você vai discipular, você vai ganhar, você vai treinar, você vai batizar. E o batismo aqui é com o Espírito Santo.
Davi fala algo muito interessante no Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando que nós vamos fazer uma oração dessa diante de Deus, para que Deus olhe para nós e tenha prazer em ouvir isso? Senhor, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aleluia. O segundo aspecto do fazer discípulos é ensinar aos novos discípulos todas as coisas que vos tenho ordenado, a fim de que eles possam obedecer, aguardar os ensinamentos de Jesus, a palavra no coração. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Guarde isso. Se você tem a palavra, você tem tudo, porque isso aqui é um alimento espiritual para a nossa vida, corpo, alma e espírito. Ele tem que estar abastecido com essa palavra, com esse alimento, alimento espiritual. Aleluia! A igreja precisa estar abastecida com esse alimento que é a palavra. Vida devocional, jejum, oração, busca, intimidade, relacionamento, comunhão. Aleluias! Nós precisamos voltar à origem da igreja primitiva nos nossos dias de hoje. Se você vê o livro de Atos, no capítulo 2, ali a partir do versículo 42, aquela igreja, ela sempre estava unida, juntos, no comunhão, no partir do pão, nas orações, em tudo. É uma igreja exemplo para nós. Nós precisamos trazer essas raízes para dentro de nós, para os nossos dias. Nós não estamos sozinhos, querido. O dono da missão está conosco. Jesus fala que Ele está conosco até o fim dos dias. Você não está sozinho, Ele está contigo. Aleluia! Oh, Assurianda Alabás. A missão da igreja é cumprir a missão de Deus. Seja um agente de transformação na vida das pessoas nesse tempo. Nós precisamos ser um agente de transformação do reino de Deus. Você sabia que nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra? E como os embaixadores nós temos essa responsabilidade, queridos. Seja esse agente de transformação nesse tempo. Nós precisamos ser esse agente de transformação, de ver vidas transformadas, através de nós, com o quê? Com a palavra. Pessoas aceitando Jesus, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o papel. E muitas das vezes nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas. E vamos deixando isso de lado, queridos. Um dia você vai prestar conta diante de Deus. Vamos prestar conta dos nossos atos aqui diante de Deus. Versículo 20, ele dá continuidade. Ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Você vê aqui que ele vai dizendo, ensinando-os, eu vou ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você vê que esse texto, a partir do versículo 18, se você prestar bem atenção, ele vai estar 3 vezes, toda, todas e tudo. Porque nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Isso é o mais importante. A igreja existe para a missão em tudo o que ela é e faz. E existe em função da missão do reino. O Evangelho de Mateus começou falando do Emanuel, Deus conosco. Está lá em Mateus 1:23, se depois vocês quiserem abrir. Eis que a virgem concederá e dá à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E termina com a promessa sublime de Jesus Cristo, declarando que Ele está conosco até o fim da história. Jesus Cristo é o nosso Emanuel, Deus conosco. A promessa da presença de Cristo possibilita a tarefa da missão dele sobre a igreja. Aleluias! Vai completando. Aleluias!
Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito do final do pastor Edson Queiroz, um grande pastor da obra missionária, um grande homem de Deus. Ele fala: missões começa com o poder do Espírito Santo, e é Ele o chefe de missões, porque é Ele quem dirige, motiva, impulsiona e leva a igreja a cumprir a sua tarefa missionária. Todas as vezes que Ele nos ordenou que fôssemos por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, deu-nos também a promessa de nos capacitar com o poder do Espírito Santo. Aleluias! Seja ousado na presença do Espírito Santo. Aleluia, permita ser usado pelo Espírito Santo, queridos. Tenha experiências com o Espírito Santo. Eu sempre peço, Espírito Santo, aonde eu estiver, me dá experiência. Eu quero ter experiências contigo, seja onde for, queridos. Eu tive várias experiências com Deus, em metrô, em trem, em estação, em rodoviária, em aeroporto. O Senhor, Ele sempre vai dar oportunidade. E nós nunca podemos desperdiçar as oportunidades que Deus proporciona para nós. Porque elas são únicas, elas não vão voltar mais. E se Deus te deu uma oportunidade hoje, você não valorizou isso, não vai voltar amanhã, querido. Amanhã é outro dia. Então nós precisamos valorizar as oportunidades que o Senhor nos proporciona para nós. Ali poderia você ganhar aquela vida para Jesus, você poderia orar com aquela pessoa, você poderia sentar ali uns 10, 15 minutos, ouvir aquela pessoa. Hoje as pessoas elas estão numa dependência emocional muito grande. É outro assunto, depois a gente fala sobre isso. A área da dependência emocional que o Brasil está passando nesse tempo. As pessoas vivem na área de dependência emocional, elas têm a necessidade de falar, de conversar. E nós estamos aqui como igreja para ouvir essas pessoas, para orientar essas pessoas baseada na palavra de Deus, baseada nos princípios bíblicos da palavra de Deus, para orar com essas pessoas. Então seja um canal de bênção. Aonde você está, talvez seja na escola, talvez seja na faculdade, talvez seja no ponto de ônibus, não sei onde você está, mas seja um agente de transformação. Aleluia. Uma igreja empoderada pelo poder do Espírito Santo, ela deixa marcas aonde ela está. Seja cheio nessa noite do poder do Espírito Santo, que aonde você passar, você deixe marcas de Cristo aonde você passou. Em nome de Jesus, receba nessa noite a presença do Espírito Santo. Seja cheio nessa noite, seja cheio do poder do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluias! Aleluias! Arabachuriandalabás. Peça, Espírito Santo, eu quero ter experiências contigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, senta aqui comigo. Quantas vezes eu não faço isso? Põe uma cadeira de frente para você, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Senta aqui, Espírito Santo, senta na mesa comigo, senta aqui na cama comigo, conversa comigo, me direciona e vai conversando, queridos. Você tem um Espírito Santo para falar, para desabafar. E às vezes você vai desabafar com outras pessoas que não vai te dar a direção certa para a sua vida. Que nessa noite, em nome de Jesus, seja direcionado pelo poder do Espírito Santo. Seja guiado pela palavra de Deus. Aleluia! Oh, Assurianda Labash. Ande na agenda do Espírito Santo. Ande na agenda do Espírito Santo. Que eu tenho certeza que é a melhor agenda que tem. Aleluia. Marcos 16, só para completar o que nós estamos falando. Talvez não era essa palavra que você queria ouvir, mas é que o Espírito Santo tem para falar. É a missão da igreja, e a igreja somos nós. Marcos 16, a partir do versículo 15, a palavra fala: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Esse poder está liberado sobre a sua vida. Essa unção, essa autoridade está liberada sobre a igreja, está liberada sobre mim, sobre você. Mas aqui primeiro ele está falando o quê? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Então quem crê será batizado, será salvo, será liberto. Mas também quem não crê já está condenado. E se você crer, for batizado, for salvo, olha aqui, pegarão em serpente e beberão algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Aleluia! Só está afirmando o que está lá em Mateus 28, que a gente acabou de ler. Aleluia. Aleluia. A igreja é acima de tudo testemunha e evidência do que Deus tem feito, faz e fará na sociedade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, ela deixa um avivamento entre as pessoas. Aqui está falando em Atos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Talvez a sua Samaria é a rua que você mora. Jerusalém talvez seja a sua família. Os confins da terra seja seu trabalho. É assim. Deus quer que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. E este poder capacitará o cristão a ter uma vida de vitória e também produzir frutos para a glória de Deus. Você está cheio do Espírito Santo? E nessa noite, abra seu coração para você receber o Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Receba nessa noite em nome de Jesus. Seja ponte ao coração de alguém nessa semana. Senhor, eu quero alcançar, eu quero ganhar uma vida para o Senhor essa semana. Me dá a oportunidade, eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai te dar a oportunidade. Só para nós concluirmos, Efésios 5:18 fala: e não vos embriagueis com o vinho, não qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Aleluias! Salmos 2, versículo 8, pede-me, eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. A missão não é um processo que pode ser definido em termos de resultado, mas sim de fidelidade aos. Uma igreja viva faz a diferença no lugar onde está. Missões é o cumprimento da vontade ilimitada de Deus, dentro da limitação humana, de tempo e espaço. Escolha hoje ser cheio desse poder e dessa autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias. Então, queridos, eu quero concluir. Você é a resposta para essa sociedade. Nós somos a resposta para a sociedade nesse tempo. A missão da igreja é a extensão da missão de Deus. É a manifestação, ainda que não completa, no reino de Deus. Tanto por meio da proclamação, por meio da ação e do serviço social. O testemunho continua sendo do Espírito acerca de Jesus Cristo por meio da igreja. Então, nessa noite, movimente-se, mova-se, prossiga. Vá à frente, continue, avance em nome de Jesus. E uma frase de John Wesley.
Nada além de Deus pode satisfazer a nossa alma. Nada além de Deus pode satisfazer a nossa alma. E Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia, fica de pé, igreja, para nós orarmos. Se você quer ser cheio desse poder nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus, para nós.